Ele fundou e comanda uma rede de franquias de lavanderias que abre uma loja a cada 40 horas no Brasil. A Lavateria superou 500 unidades, vai inaugurar mais 60 nas próximas semanas e mira, neste momento, a expansão internacional. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Leandro Silva, fundador e CEO da Lavateria. Leandro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Uma loja da sua rede é aberta no Brasil a cada 40 horas. O que explica esse interesse nacional na sua rede? Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto orgulhoso e honrado de participar do seu programa. Espero poder corresponder, né? E é bem legal essa primeira pergunta, a gente já começar assim. A Lavateria, ela nasceu em 2017, a gente fez um modelo de negócio interessante para o mercado. E aí, com isso, a gente vem fazendo com carinho, prestando atenção nos hábitos dos clientes, trabalhando muito com multifranqueado. Hoje, o nosso maior crescimento é dentro dos próprios clientes da loja, então a gente criou fãs da marca. E isso faz com que a gente tenha um processo de expansão acelerado. O próprio cliente vira fã que quer ter um negócio daquele, se sente bem, e aí isso faz com que a gente tenha esse nosso crescimento, atingiu essa marca histórica para a gente, que foi muito legal, muito, muito feliz também por isso. Então, acho que dentro do nosso ecossistema, eu acho que o próprio cliente faz com que a gente tenha esse crescimento acelerado. Mas é que é impressionante mesmo, uma loja a cada 40 horas, isso é no Brasil inteiro? Isso no Brasil inteiro. Tá. Hoje a gente está presente em todo o território nacional, em todas as Mas capitais. Tem regiões que vocês são mais populares? Tem. Quando a gente começou, foi uma surpresa muito grande, muito no norte do país, norte e nordeste. Foi o boom de lavanderias de autosserviço. Foi bem Norte e Nordeste? Norte e Nordeste. É curioso isso porque o Leandro é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Como você falou, fundou a Lavateria em 2017. Por que você entrou nesse ramo de franquias e focado em lavanderias? Bom, o ramo de franquia, eu trabalhei, fui executivo em 2 grandes empresas. E aí, quando eu voltei para o interior, trabalhei muito aqui em São Paulo, tive uma empresa de odontologia que eu realizei e vendi essa empresa. E aí, quando eu voltei para o interior, eu fui prestar consultoria para uma franqueadora de filtros de água. E aí eu tive acesso ao franchising. Falei, olha, eu preciso ter um franchise, eu quero ter um franchise porque é uma forma de você escalar a tua ideia. Mas eu não tinha uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer franchise, mas eu não sabia o quê. E um dia surgiu a ideia da Lavateria, de uma lavanderia. Por necessidade, eu precisei desse serviço. E eu fui atrás, nunca tinha utilizado, e eu vi que era um produto caro. Era um produto que não tinha acesso à classe média, então era um produto que as pessoas usavam para fazer roupas de convívio social, roupas de festa, terno, camisa e edredom. Mas o dia a dia acabava fazendo em casa. Eu entendi uma oportunidade de lavanderia, fiz um business plan, dei uma estudada, coloquei na planilha de Excel, montei um business plan, validei com a minha secretária do lar que eu tinha na época, quantas roupas você passa por mês, preciso descobrir quais são os gargalos aí, e montei uma lavanderia. Falei, acho que esse negócio é legal. Montei uma lavanderia para atender 85, só podia ter 85 clientes. E aí nós saímos para vendemos 60, para vender plano de serviço. Então, eu buscava, lavava, passava, embalava e entregava 150 peças no mês, 45 peças no mês por R$150. Saía R$3,33 a peça. E aí eu falei, acho que eu vou pegar um nicho que não tem acesso a grandes marcas e grandes players no mercado, que eu vou começar a fazer alguns planos de serviço. Em 60 dias, nós fizemos 60 planos de serviço. Falei, achei o negócio. E aí fui fazendo os ajustes finos, nunca fui de lavanderia, fui sempre vendedor e sempre fui atrevido. E aí deu certo.
Aí modelei o ano inteiro de 2017 lavanderia e depois a gente saiu para a expansão. Eu gosto de falar desse setor de franquias porque ele é muito poderoso, muito lucrativo, emprega milhões de brasileiros diariamente, como você também emprega. A gente, inclusive, já recebeu em edições passadas o José Carlos Semenzato, né, que também é de São José do Rio Preto. São de São José do Rio Preto. Ele é de Lins, mas a empresa sede, a primeira empresa Microlins. Quer dizer, ali no interior, ali de São José do Rio Preto, é a mina das franquias, é isso? São José do Rio Preto é o Vale do Silício do franchise. É mesmo? Tem mais de 280 marcas lá. Caramba. Mas recebe algum incentivo, não? Não, muito não. São as pessoas mesmo que vão... Para você ter uma ideia, nós temos uma comarca jurídica em São José do Rio Preto, de franchise. Franchise tem uma lei específica, né? Tá. E nós temos uma comarca que pega todas as instâncias do franchise e é feita em Rio Preto. Ô Leandro, agora focado em franquias, na sua avaliação, franquia é a melhor forma de se empreender no Brasil? Depende. Eu falo assim, para você ter uma franquia, você tem que ter vocação de ter uma franquia. Porque ter uma franquia, ele acaba te engessando no negócio. Você compra um modelo de negócio, testado e aprovado, escalado, né? Então, ter uma franquia, você precisa ter vocação. Acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Você vai comprar um modelo que vai ter uma cor, vai ter um layout, vai ter um produto, vai ter uma forma de trabalhar, uma forma de vender, um sistema. Então, para você não pensar muito. Muita gente gosta do modelo de franquia, porque ter uma franquia é como você entrar numa corrida de automóvel com 2 voltas à frente. Não significa que você vai ganhar. Por quê? Porque existe a regra de você parar no box, de você frear, como você vai frear para você não perder o freio na curva, porque alguém pode encostar em você, como você vai economizar combustível e como você vai conduzir o teu carro até a liderança e até ganhar o prêmio. E ter uma franquia é muito assim. Tem gente que compra uma franquia, mas não tem essa vocação. E aí vem os problemas. Mas eu acho que ter uma franquia no Brasil é muito saudável, muito bom, tem muitos negócios bons, muitos negócios positivos. Aí você já pega um modelo testado, aprovado e muito fácil de tocar. Falando do seu caso, qual que é o perfil do franqueador, da sua rede? Eu acho que primeiro tem vocação. O segundo, porque o franqueado normalmente ele não tem o amor na marca que a gente tem. Ele tem uma franquia para ter aquilo como um negócio, né? Então, a gente entende isso, que ele não tem aquela paixão na marca. Depois ele adquire, mas ele entra como um bom negócio. Então, ter vocação de ser franqueado, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter tempo, porque ter uma franquia, você compra um modelo de negócios, testado e aprovado, tudo pronto, mas existe 50% do franqueado que é a parte da venda. Nós contribuímos com o franqueado, mas a execução é dele. Você precisa ser um bom vendedor. Não necessariamente. No caso da lavateria, eu tenho bancários, eu tenho... Isso que eu queria saber. Desse universo de 500 que você tem até agora no Brasil, qual que é o perfil, se você colocar na média dessas 500, desses donos de 500 unidades? Olha, o perfil de ouvidos abertos para poder escutar o que a gente fala. Acho que esse é o primeiro ponto, força de vontade. O segundo ponto é vontade, propriamente dita. Ele tem que levantar e falar, eu vou fazer isso dar certo. Porque o dinheiro é dele, né? Nós, hoje, temos a responsabilidade de cuidar do dinheiro que ele traz para a gente. Para a gente não é todo o investimento, para a gente é uma parte desse investimento. Então eu tenho que cuidar desse franqueado para que ele não perca o dinheiro dele. Mas ele também tem que cuidar. Então eu brinco no meu escritório e falo assim, olha, eu cuido do seu dinheiro igual você. Se você gosta, eu gosto. Se você não liga, eu também não ligo. Então o franqueado, ele tem que ter ele tem que criar uma conexão com a franqueadora, porque a gente tem um departamento de consultores que vai pegar na mão dele e falar assim, olha, faz desse jeito aqui que vai dar certo.
Eu já vi, já fiz, já testamos e tudo mais. Então, eu acho que esse perfil, o perfil desse franqueado, ele tem que ser, não digo submisso, mas ele tem que ter o ouvido aberto e disposição para executar aquilo que a gente transfere para ele. A entrada, quanto que precisa pagar para ter uma unidade, por exemplo? Ele faz um investimento total entre 170, 200 mil, depende um pouco da obra que ele vai encontrar lá. Então, é um investimento relativamente baixo, acessível. Então, às vezes, a pessoa sai do emprego de 10, 15 anos, ele tem uma renda, uma receita para montar uma loja. Às vezes ele tem um carro, às vezes ele tem uma herança. Então, isso que é legal. Então, assim, eu tenho que cuidar desse dinheiro dele, porque às vezes, Bruno, ele não tem, é o dinheiro da vida dele. E isso acontece com frequência? Mas muito. Imagina a sua responsabilidade, hein? Tem franquias que a gente declina. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega acostumada com um salário de 5 mil reais, 10 mil reais. E aí ele acumulou 200 mil. Acumulou 200 mil. Só de que patrimônio. Aí, quando ele entra numa franquia, às vezes a despesa fixa dele é maior do que o salário que ele ganhava. E o caixa dele está pequeno. Aí quando a gente percebe isso, a gente fala, ó, declina da venda. Se ele já pagou, devolve o dinheiro, porque isso vai dar problema no futuro. E a gente faz muito isso. Eu destaquei aqui, né? Tem unidades no Brasil todo. Você falou, inclusive, do início muito bom que foi no norte e no nordeste do Brasil. Agora, o que me chamou a atenção também é que você tem unidades em comunidades periféricas. Isso de algumas capitais brasileiras. Sim. Como é que funcionam essas unidades? Se há diferenças? Uhum. E como é que é o sentimento da população mesmo quando chega, por exemplo, uma rede de lavanderias como a sua? A nossa loja é muito bonita. Nosso layout... Primeiro, tem diferença? De preços? Não, de preço não. Tem diferença, por exemplo, você lançar numa comunidade periférica e você lançar, por exemplo, numa avenida paulista? Não, diferença alguma. Quando a gente lança para a periferia, por exemplo, eu tenho loja dentro de Heliópolis. Tem uma loja dentro de Heliópolis. Quando a gente atende a periferia, a população, a comunidade, ela se sente prestigiada. Por quê? Porque ela lava a roupa. Hoje, como eu falei, a gente tem fãs da marca. Nós temos um produto exclusivo da lavateria. Né? Todo dia eu recebo e-mails querendo comprar produto, inclusive de concorrente. E a gente só fabrica para a lavateria. Quando a gente leva isso para a comunidade, a gente dá dignidade para cuidar das roupas. Então, o que eu recebo de fotos marcando a lavateria, de pessoas que entram em comunidades e falam, olha onde é que eu estou lavando a roupa, ele estufa o peito, ele se sente prestigiado. E isso é muito legal para a gente. Por exemplo, eu tenho uma loja na Avenida Paulista, no Center 3. Um público CB, eu atendo a parte da Bela Vista, que é para baixo ali, a gente vê que é o mesmo carinho que eles têm pela loja periférico aqui. Eu tenho loja na Zona Sul, eu tenho loja na Chácara Santo Antônio, eu tenho loja na periferia de Belém, de Manaus, eu tenho loja que eu atendo boliviano, eu tenho loja no Acre, que 70% dos meus clientes são bolivianos, eles atravessam a ponte para ir lá. Ô Leandro, e tem muita diferença de se fazer negócio nesse Brasilzão, com todos esses exemplos que você está dando em Belém, em Heliópolis, no sul do país, tem muita diferença? Tem. Cada região tem a característica do empreendedor, né? Então, Minas Gerais é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Norte, de Manaus, de Macapá, por exemplo. Então, mas o objetivo, quando ele vem, é sempre o mesmo. Ele tem o objetivo de colocar o dinheiro dele e o dinheiro dele trabalhar por ele, para ele. Nós não precisamos de funcionário, que isso é muito legal. Então, o objetivo é o mesmo. Nossa função é setar expectativas. Então, às vezes, como um investimento de 200 mil, o franqueado não pode esperar ganhar 50 mil por mês. Não dá, né? Então, a gente, às vezes, seta expectativas. E isso é muito legal. Setar as expectativas, aí as regiões não importam mais onde está. Setamos a expectativa, abaixamos a bola do franqueado, ele entendeu do prospect, a gente toca.